Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste sábado da 22ª semana do Tempo Comum, dia 3 de setembro, quando a Igreja celebra a memória de São Gregório Magno, Papa. Então, de um modo muito especial no dia de hoje, contamos com a intercessão de São Gregório Magno sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor e melhor escutarmos a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 3 de setembro, meu irmão, minha irmã, quando a Igreja celebra a memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 6, nos versículos de 1 a 5. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é alimento para nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer esses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje nós vemos Jesus sendo censurado pelos fariseus, porque ele e seus discípulos, passando por uma plantação de espigas de trigo, os discípulos colhem com as mãos as espigas para comerem, para se alimentarem. E os fariseus criticam Jesus porque eles o fazem em dia de sábado. A verdade é que, na prescrição dos judeus, o sábado deve ser guardado de modo absoluto. O mandamento da lei de Deus diz que é para guardar o sábado. E isso implica, nas prescrições dos judeus,
não fazer esforço físico, não realizar trabalhos manuais durante todo o sábado, para dedicar aquele dia ao Senhor. Tanto que não se podia caminhar mais de 1000 passos em dia de sábado, para não caracterizar um trabalho, para não caracterizar um esforço para além daquilo que é necessário, para não caracterizar uma desobediência ao mandamento de guardar o sábado. A verdade é que para os judeus, com o tempo, o sábado se transformou num ídolo. O sábado que foi feito para o homem, como lembra Jesus no outro trecho do Evangelho, para servir ao homem, para ser motivo de alegria para o ser humano, para que o ser humano pudesse descansar e realmente recuperar as suas forças para a labuta cotidiana e dedicar isso também ao serviço de Deus e ao louvor de Deus e da sua palavra, se transformou num ídolo supervalorizado da parte dos judeus, a ponto de o sábado passar a ter uma importância maior do que o próprio ser humano na concepção dos judeus. E é isso que Jesus não aceita. Jesus sabe da importância do sábado. Sabe que na sua religião o sábado deve realmente ser guardado, respeitado. Mas não pode ter um valor maior do que a vida humana, não pode ter um valor maior do que a própria alegria do ser humano, porque o sábado foi criado para servir ao homem e não o contrário. Por isso Jesus termina o evangelho de hoje dizendo: o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Por isso, enquanto os fariseus querem censurar Jesus e impedir a alegria dos discípulos de colherem e comerem as espigas naquele dia, Jesus deixa muito claro que o mais importante é que o ser humano seja feliz, mas uma felicidade verdadeira, autêntica, que parte da amizade com Deus e da liberdade dada por Deus. O próprio Santo Irineu uma vez disse que a glória de Deus é o homem vivo, a glória de Deus é a felicidade do homem. É nessa perspectiva que Jesus se coloca em defesa dos seus discípulos, não rejeitando o sábado, mas mostrando exatamente que o sábado existe para servir ao homem e não o homem ao sábado. Que o sábado é um instrumento de Deus para trazer o ser humano à felicidade autêntica. É um instrumento de Deus, não é Deus. É um instrumento a serviço da felicidade do ser humano. Assim, os preceitos, os mandamentos, são instrumentos que, devidamente lidos, devem ser colocados em prática para promover vida e vida em abundância, e não o contrário. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra e que Nossa Senhora e São Gregório Magno, que hoje celebramos, rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa